O Império não conquistou a galáxia apenas com caças TIE e destruidores estelares. No solo, ele marchou. Dos icônicos AT-ATs em Hoth aos colossais de 6 pernas da República, gigantes da Primeira Ordem e tudo mais, 43 variantes de andadores AT apareceram no cânone e nas lendas de Star Wars. Hoje, vamos falar sobre todos eles. O Executor Tático Todo-Terreno foi o principal andador da República nas Guerras Clônicas, com 6 pernas, casco baixo, 6 canhões laser e um canhão pesado no topo. Projetado para ser resistente e versátil, certas variantes eram equipadas com pés magnéticos, capazes de escalar penhascos verticais e até operar no vácuo do espaço, o que os tornava eficazes em terrenos além do que a maioria dos outros veículos terrestres conseguia atravessar. O AT continuou em uso muito depois das Guerras Clônicas, servindo como lar para os soldados clones Rex, Gregor e Wolf. O transporte aberto. Todo terreno era um andador de carga usado para levar tropas aos perímetros externos dos campos de batalha, longe das linhas de frente, para que seu design aberto no topo não matasse todo mundo de imediato. Um AT-OT podia acomodar pelo menos 34 soldados clones, mas cabiam mais se necessário, e foi projetado para missões de reforço, não para combate. O Executor Pesado. Todo terreno era uma variante do AT-TE de pernas longas, usando a mesma plataforma, mas com pernas estendidas que elevavam o casco, projetado para passar por minas explosivas sem acioná-las. O transporte de reconhecimento. Todo terreno era um andador bípedo para um piloto projetado para velocidade, reconhecimento e combate à infantaria. A cabine aberta expunha o piloto, mas oferecia ótima visibilidade no campo de batalha e baixo custo de produção. Ele podia atingir velocidades consideráveis e cobrir distâncias significativas em um único salto, graças à sua construção leve. O armamento tinha um canhão blaster no nariz e um lançador de morteiros, capaz de destruir formações de droides, mas um único AT-RT podia ser vencido por um contra-ataque concentrado. Os soldados Arq-clones usaram esses andadores amplamente durante as Guerras Clônicas e ainda estavam presentes no remanescente imperial, como visto em The Mandalorian and Grogu. O andador de reconhecimento de força todo-terreno era uma variante para 2 pessoas do AT-RT, criado para os soldados ARC da República. O espaço extra para a tripulação permitia um artilheiro dedicado, liberando o piloto para pilotar, o que melhorava operações de reconhecimento arriscadas, onde AT-RTs de piloto único podiam se tornar um risco. O transporte de controle de distúrbios. Todo terreno foi criado para controlar multidões e reprimir tumultos em áreas urbanas. Aberto no topo como o AT-RT, mas bem maior, foi projetado para controlar populações ocupadas, não para combates militares convencionais. O transporte pessoal. Todo terreno era um andador individual, criado para dar a um soldado o poder de fogo de um esquadrão, com canhões blaster duplos e lançador de granadas de concussão, ideal para combater infantaria não blindados. Os ATPTs eram normalmente empregados em grupos para compensar suas limitações individuais. O transporte pessoal leve todo-terreno era uma versão mais leve e frágil do ATPT, distinguido por uma grande cabine em formato de bolha que trocava proteção blindada por uma visibilidade dramaticamente melhorada. Enquanto o ATPT priorizava a sobrevivência, o LATPT priorizava a consciência situacional. O transporte experimental todo-terreno era um andador experimental da República equipado com 2 canhões laser montados no queixo e 2 lançadores de morteiros de prótons de longo alcance. A capacidade de morteiro dava a ele um alcance de engajamento à distância que a maioria dos andadores de seu tamanho não conseguia igualar, embora nunca tenha sido produzido em massa. Ele foi um predecessor do AT-RT e do AT-ST. A cápsula de ataque todo-terreno era um andador de 3 pernas da República cuja função principal era o apoio de artilharia, bombardeando posições inimigas à distância, em vez de engajamento direto. Seus sistemas de mira avançados lhe deram o apelido de Sniper Tank. A terceira perna não ajudava na movimentação. Em vez disso, ela era usada como um suporte estabilizador quando o andador precisava manter posição e disparar seu canhão principal com precisão. O andador de exploração e pesquisa. Todo terreno era uma plataforma dedicada à exploração e pesquisa,
capaz de atravessar terrenos hostis que impediriam a maioria dos outros andadores. Ele também tinha uma variante menor, o transporte de exploração todo-terreno, ou ATET, para trabalhos de pesquisa mais leves. O droide de exploração todo-terreno era um andador droide autônomo projetado para auxiliar na exploração e pesquisa de planetas recém-descobertos. O ATED tinha apenas um blaster pesado lateral, suficiente para lidar com ameaças em território não mapeado, mas insuficiente para ser considerado unidade de combate. O transporte blindado todo-terreno dispensa apresentações. Com 22,5 metros de altura, apoiado em 4 pernas, armado com 2 blasters médios nas laterais da cabine e 2 canhões laser pesados no queixo. O AT foi um dos símbolos mais reconhecíveis do poder imperial já construídos. Sua blindagem era tão espessa que disparos de blaster comuns não conseguiam danificá-la, o que forçou a rebelião a ser criativa em Hoth, usando cabos de reboque dos speeders de neve para derrubar as pernas em vez de tentar perfurar o casco. O impacto psicológico de uma coluna de AT avançando era tão importante quanto o poder de fogo. Eles foram projetados para intimidar. O protótipo do transporte blindado todo-terreno veio antes da versão que vimos em Hoth e era, na verdade, mais alto, com 25 metros. Ele carregava 2 torres de canhão laser pesado, 4 blasters antipessoal e uma torre dorsal de laser duplo na parte traseira. O modelo final de produção reduziu parte desse armamento em favor de um design mais limpo e padronizado, como visto em O Império Contra-Ataca. O transporte blindado todo-terreno de elite, ou Sombra AT-AT, tinha blindagem mais espessa e escura, canhões laser mais pesados e era operado por pilotos de elite das forças imperiais. Sua característica tática mais significativa eram serras embutidas nas pernas, uma resposta direta à tática dos cabos de reboque usada pela rebelião em Hoth. Era um AT que não podia ser derrubado por Snowspeeders, exigindo uma abordagem completamente diferente para ser derrotado. O transporte blindado de carga todo-terreno era uma variante maior do AT, com uma área de carga dedicada construída em seu casco para transportar materiais de construção pesados ou munições de combate. Foi visto com mais destaque nos projetos de construção imperiais em Scarif. Seu perfil mais alto lhe dava um passo mais longo e um movimento mais rápido do que um AT padrão, ao custo de estabilidade estrutural. Ele não foi projetado como um veículo de combate de linha de frente, mas ainda era capaz de representar uma ameaça séria à infantaria, como os soldados rebeldes descobriram em Scarif. Mas era significativamente mais fácil de derrubar do que um AT padrão. O canhão iônico todo-terreno era uma variante incomum de AT, com um enorme canhão iônico instalado na estrutura traseira, trocando a configuração padrão de armamento por uma arma projetada para desativar veículos, escudos e sistemas eletrônicos. O Império implantou ATICs para a defesa móvel de locais estratégicos. O transporte blindado pesado para todos os terrenos tinha blindagem reforçada e poder de fogo superior ao modelo padrão, sendo identificado pelas marcas azuis no casco. O Dawnwalker era uma variante de AT específica para o deserto, projetada para operações prolongadas em mundos quentes e áridos. A capacidade de combate ficou em segundo plano em relação à habilidade de continuar se movendo pelo deserto por longos períodos, mantendo o andador resfriado e evitando que seus sistemas superaqueçam. O canhão blindado todo-terreno, introduzido na segunda temporada de Bad Batch, era um parente inicial do AT-ST. Ele possuía um único canhão montado no queixo, uma fenda de visão frontal e 2 grandes janelas com blasters de cano duplo. Ele tinha função distinta na linha de assalto terrestre imperial, geralmente usado para supressão urbana. A pó de defesa. Todo-terreno era um andador esguio de 2 pernas armado com um único canhão laser pesado, utilizado em todo o Império para manter os mundos ocupados sob controle e combater forças insurgentes. Os ATDPs eram comuns nas academias imperiais, usados para segurança e como veículos de treinamento para cadetes aprenderem a operar equipamentos terrestres do Império. O protótipo de canhão de arco do pod de defesa todo-terreno era uma variante experimental do ATDP que continha a Duquesa, uma arma geradora de pulso de arco projetada por Sabine Wren. Ela disparava uma descarga elétrica contínua, capaz de se propagar entre vários alvos.
ela superaquece um material específico como o Beskar mandaloriano. Mas felizmente para os mandalorianos, um único exemplar foi destruído. O transporte de reconhecimento todo-terreno, conhecido como Chicken Walker, era a unidade padrão de reconhecimento e apoio de fogo do Império, protegendo os flancos de andadores maiores em grandes operações terrestres. Os AT-STs possuíam canhões montados no queixo, um lançador de granadas de concussão e 2 blasters leves, um de cada lado da cabeça. Rápido e ágil para os padrões de andadores, mas limitado tanto em capacidade ofensiva quanto defensiva. A blindagem podia suportar armas leves, mas não armamento pesado. O AT-ST Mark III era pintado com um esquema de cores mais escuro e era mais rápido e resistente do que o modelo padrão, equipado com 2 canhões laser pesados giratórios. O AT-ST aprimorado foi equipado com acoplamentos de energia e subsistemas melhorados, permitindo que suas armas disparassem rajadas de alta potência em uma velocidade maior do que uma unidade padrão. Destacava-se pela armadura escura e pela falta das armas laterais do modelo padrão. O transporte todo-terreno Kashyyyk, também chamado de AT-ST Hunter, foi desenvolvido especificamente para operações em Kashyyyk para lidar com a insurgência contínua dos Wookiees. Equipado com grandes canhões de rede antipessoal em cada lado da cabine, além de uma variedade de outras armas. Um canhão de rede é uma escolha muito específica para um andador construído para operar em um mundo florestal, cheio de seres grandes e fisicamente poderosos que o Império queria escravizar em vez de matar. O transporte de assalto de reconhecimento. Todo-terreno AT-ST Assault era uma variante maior do AT-ST, equipada com um único canhão blaster pesado de cano largo no lugar da configuração padrão. O armamento mais pesado levou o AT-ST-A para um papel mais direto de assalto. O míssil todo-terreno, a plataforma de mísseis era similar ao AT-ST em proporções, mas tinha armamentos totalmente diferentes. 8 lançadores de mísseis e uma metralhadora rotativa montada no centro, enquanto o AT-ST era um veículo de reconhecimento capaz de lutar. O AT-MP era uma plataforma de armas que por acaso andava. O AT-MP aprimorado foi equipado com sistemas de disparo de munição atualizados, capazes de entregar cargas mais pesadas e explosivas. O AT-MP Mark III foi projetado especificamente para derrotar escudos. Seus disparos de mísseis eram otimizados para sobrecarregar sistemas defensivos. O transporte de construção todo-terreno era um andador não voltado para combate, destinado ao apoio à construção. Em vez de armas, ele carregava pequenos, mas potentes, geradores de raio trator usados para levantar e posicionar grandes materiais de construção em projetos imperiais. Raios tratores poderiam, em teoria, servir como armas em emergências, como mostrado em The Force Unleashed. O veículo antiaéreo todo-terreno era uma plataforma dedicada à defesa aérea, com 4 pernas curtas, apresentando uma cápsula de flak com torre capaz de disparar vários tipos de munição contra alvos aéreos. Sua postura curta e larga priorizava a estabilidade para disparos antiaéreos precisos, em vez da mobilidade de outros andadores. O veículo antiaéreo pesado todo-terreno era uma variante modificada do AT-A com 3 lançadores de mísseis, substituindo a cápsula de flak padrão. A torre defensiva todo-terreno foi construída em torno de um canhão maciço que disparava projéteis explosivos ao impacto. Projetada para ataques de longo alcance, ela permanecia imóvel ao disparar. O transporte blindado pesado todo-terreno era usado pelo Império Galáctico de Darth Krayt. Ele possuía uma blindagem consideravelmente mais pesada e mais armas montadas do que o AT padrão, representando como o design dos andadores imperiais continuou a evoluir muito tempo depois da queda do Império de Palpatine em Star Wars Legends. O transporte blindado de terreno montanhoso era um andador aracnídeo de 8 pernas, apelidado de Andador Aranha, desenvolvido no mundo fortaleza do Império Corrida. Cada unidade chegava ao planeta em uma cápsula tipo casulo, parecida com a de um droide sonda víbora. O design do MT-MT-AT foi baseado no dos separatistas, e o AT-AT da Primeira Ordem aprimorou o projeto imperial com blindagem reforçada e uma cabeça redesenhada. Os canhões laser pesados do queixo foram para as laterais, substituídos por uma rampa de embarque abaixo do queixo,
O todo-terreno Mega Calibre 6 era o andador mais pesado da Primeira Ordem, maior do que qualquer AT que veio antes dele. Construído em torno de um único canhão turbo-turbolaser Mega Calibre 6, comparável ao armamento de um destroyer estelar, capaz de perfurar escudos planetários. O peso do canhão exigiu que as pernas dianteiras fossem redesenhadas como estruturas reforçadas de sustentação, dando ao ATM-6 uma postura de caminhada com os nós dos dedos, semelhante à de um gorila. A artilharia móvel todo-terreno foi implantada pela Primeira Ordem na base Starkiller, projetada principalmente para operações defensivas, em vez de ataques ofensivos ou transporte. O transporte de assalto urbano tripé foi o andador de pacificação urbana da Primeira Ordem. Era um design de 3 pernas. O AT-T era equipado com um braço capturador Cap-5, que podia ser acionado para disparos estabilizados ou para estender suas garras e alcançar fisicamente dentro de prédios, agarrando inimigos escondidos atrás de coberturas. Bastante perturbador em um ambiente urbano, o droide patrulheiro todo-terreno era um andador autônomo usado pela Primeira Ordem para proteger as instalações críticas da base Starkiller. Ele tinha 2 canhões laser pesados alimentados por geradores em sua cabeça. O explorador pesado todo-terreno foi projetado para Os Últimos Jedi como um andador da Primeira Ordem, mas não apareceu no filme final. Ele foi lançado como um conjunto Lego e tem uma silhueta muito única, mas esses são todos os andadores AT que conseguimos encontrar. Qual é o seu favorito? Conte pra gente nos comentários.